Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para falarmos sobre saúde, prevenção, bem-estar, longevidade. Bom, tema de hoje, o assunto que eu escolhi para conversar com vocês é um assunto importante por vários pontos, mas o primeiro deles é porque ontem à noite, dando uma estudadinha em que seria o tema do vídeo de hoje, eu dei uma lida sobre estatísticas, sobre a epidemiologia de uma queixa muito comum que é a tal da barriga inchada, barriga estufada. E eu confesso que por mais que eu já tivesse essa noção de que isso é uma queixa muito comum, porque dentro do meu consultório é uma queixa comum, eu fiquei surpreso, pois eu li em vários artigos que isso acomete uma a cada 5 pessoas, ou seja, é muito impactante isso na vida das pessoas. Que é o que a gente chama dentro do consultório médico, a gente escreve no prontuáriozinho do paciente, quando ele relata, a gente fala assim, paciente queixa-se de distensão abdominal. Né? O que é a distensão abdominal? É aquele abdômen distendido, inchado. E o paciente, ele geralmente, quando ele vem com essa queixa, ele tem uma dificuldade de relacionar, de dizer o que foi que fez isso. Alguns falam assim, não sei, eu já tentei de tudo, já tentei ver que tipo de comida, já fiz teste, não consigo entender o que acontece no meu intestino, na minha barriga. Bom, então, para falarmos sobre isso, eu vou ter que trazer para vocês uma palavrinha estranha, o tal do FODMAP, que hoje em dia já é muito falado. Tem muito paciente que me procura e já fala assim, não, já dei uma lida, fui para a internet, já li sobre o FODMAP e já estou tentando tirar ele da minha alimentação, estou fazendo alguns testes. Bom, o que é o FODMAP? Isso aqui realmente é uma sigla, tá? É uma sigla para falar sobre carboidratos de cadeia curta. Cadeia curta fermentáveis. São carboidratos de cadeia curta fermentáveis. Olha aqui, ó. Aí esse fermentável aqui já começa a explicar um pouco do porquê dessa queixa de barriga inchada. Bom, vamos botar aqui no quadro. O que quer dizer isso aqui, ó? FODMAP. O F é de fermentável. Fermentável. O O, oligosacárides. Sacárides. O D, de sacárides. M, monossacárides. Olha aqui. É difícil falar e escrever ao mesmo tempo, né? Sacárides. O A é de and, E em inglês, e o P de polióis. Então, são oligo, di e monossacárides e polióis fermentáveis. Então, ao chegar no intestino, principalmente no intestino grosso, que é onde mais acontece essa fermentação, esses oligodi-monossacárides e os polióis fermentam, trazendo ou excesso de ar para dentro da barriga, ou às vezes também trazendo água para dentro do intestino e proporcionando aquela sensação de distensão, de barriga inchada. Vamos botar aqui alguns exemplos de cada um, tá? Oligosacárides, a rafinose. A rafinose é um açúcar encontrado em algumas leguminosas. Os frutanos. E a gente pode colocar aqui também a galactose. Também faz parte dos oligosacárides. Galactose. Como disacárides, a gente pode colocar aqui a lactose. Lactose. Como monossacárides, a gente pode botar a frutose.
E o poliol, tudo que termina em ol. Então aqui entra o sorbitol, o xilitol, que é muito falado hoje, o xilitol como um adoçante saudável, realmente ele é saudável, mas ele é um poliol, o maltitol, e aqui também entra o mel. O mel também é um poliol. Bom, então, ao chegar no intestino, como eu já disse, tudo isso daqui pode gerar um processo fermentativo. E esse processo fermentativo, ele vai também atrapalhar muitas vezes o trânsito intestinal, acelerando os movimentos peristálticos. O que é movimento peristáltico? É o movimento comum do intestino, né? O intestino ele vai fazendo movimentos que vão empurrando as fezes em direção ao ânus, isso a gente chama de movimento peristáltico, e essa fermentação, ela pode acelerar o processo de peristaltismo, ou seja, fazer com que o alimento corra muito rápido em direção ao ânus, e se isso acontecer, além dessa pessoa ir ao banheiro várias vezes ao dia, ela vai ter também fezes muito líquidas. Por quê? Porque justamente enquanto o alimento está passando pelo intestino, o intestino vai absorvendo a água para dentro do corpo. Só que se esse alimento passar muito rápido pelo intestino, não dá tempo de absorver a água para o corpo. Então as fezes ficam mais líquidas. Mas também esse processo fermentativo pode fazer o oposto. Pode fazer o paciente ficar obstipado, né? Constipado, trancar o intestino. É o paciente que vai ficar com os movimentos peristálticos tão lentinhos e como as fezes estão passando lentamente, o intestino ele vai absorver demais essa água, deixando as fezes mais ressecadas e, portanto, o paciente vai ter uma obstipação. Mas também existem os pacientes que manifestam isso como doença mista. Ora vai ter diarreia, ora vai ter constipação. Isso é muito comum, a forma mista. Qual o pulo do gato aqui? É entender que esse quadro todo que eu estou falando para vocês, né? Esse quadro clínico de um paciente com fermentação, com distensão abdominal, com diarreias frequentes, outra hora com constipação, isso é muito confundido, vamos dizer confundido, isso muitas vezes é diagnosticado como uma sigla que também hoje é muito comum, que é o SII ou SCI, né? Que seria Síndrome do cólon irritável ou síndrome do intestino irritável. Isso é uma doença que ela não tem um diagnóstico, né? Não é assim como, por exemplo, uma hipertensão, que você vai no médico, ele mede a tua pressão e ele vai dizer, ó, tua pressão está alta porque eu vi o númerozinho ali no aparelhinho, então você é hipertenso. Não existe como você fazer um exame para diagnosticar a síndrome do intestino irritável ou síndrome do cólon irritável. A gente chama isso de um diagnóstico de exclusão. O que é isso? Chegou no gastro, geralmente no gastroenterologista, e ele começa a ouvir tuas queixas, aí ele vai lá e ele vai fazer um exame para ver se você talvez não tenha uma doença inflamatória intestinal, uma retocolite, uma síndrome de Crohn, doença de Crohn, e aí ele vai fazer uma colonoscopia, né? Que é o exame para analisar o intestino. E ele viu que não tem nada, ou seja, ele excluiu que seja uma doença inflamatória. Aí ele vai ver se você é celíaco. E ele veio lá, fez os exames, não, você não é celíaco. Então ele excluiu que você seja celíaco. Ele vai excluindo doenças. Quando ele excluiu todas e não sobrou nada, geralmente o diagnóstico é esse, síndrome do intestino irritável ou síndrome do colo irritável. Isso que a gente chama de doenças de exclusão, entendeu? É quando exclui todas as outras doenças, sobrou um diagnóstico por exclusão. O problema aqui é que esse paciente que recebe esse diagnóstico, geralmente a primeira droga de escolha, o primeiro tratamento para ele é um antidepressivo. Porque como existe essa relação, interação de intestino e cérebro, e como a serotonina ela participa ativamente dessa motilidade intestinal, o antidepressivo, por muitas vezes, diminui essa queixa intestinal do paciente. Mas ele não está tratando. Está apenas mascarando um problema que muitas vezes é digestório ou um problema de disbiose, que aliás, a disbiose é o problema mais frequente que vai gerar essa distensão abdominal. O que é disbiose? Você já deveria saber, porque aqui no canal eu já fiz 4 vídeos falando sobre o intestino. Inclusive, vou botar o linkzinho aqui, ó, aqui em cima
para você assistir os vídeos de intestino e entender o que é desbiose. Mas resumindo para você, esse termo muito usado hoje em dia, chamado desbiose, define um intestino que tem a sua flora intestinal do avesso, né? Um desequilíbrio da flora intestinal. A gente tem que ter a normobiose, ou eubiose, ou simbiose, né? Que seria um intestino equilibrado, a flora equilibrada. A partir do momento que você consome alimentos industrializados, você consome açúcar, pesticidas, você come toxinas ambientais, muito facilmente você pode gerar um estado de desbiose. E aí os FODMAPs vão fermentar muito no teu intestino. Então, obviamente que a primeira coisa a se fazer é reverter essa desbiose, mudar essa flora intestinal. Mas também tem outra coisa que pode estar associado a essa queixa, que não seja simplesmente só a desbiose. A falta de enzimas lá no estômago, enzimas que fazem a quebra do carboidrato. Qual é a enzima que faz a quebra do carboidrato? A amilase. Um paciente que tenha déficit de produção de amilase, ele pode ter todo esse quadro aqui porque não conseguiu quebrar o carboidrato. E outra coisa é a falta da enzima lactase. O que é a lactase? Olha o que eu botei aqui para vocês. Eu botei como exemplo de oligosacárides a galactose e como exemplo de disacárides a lactose. A lactose, ela é o açúcar do leite. O leite da vaca, o leite do leite, ele contém um açúcar chamado lactose. E a lactose, ela é um açúcar complexo, não é simples. Por isso que ela está aqui como disacáride, 2. Né? A lactase quebra a lactose em glicose e galactose. Então, olha aqui, a galactose está aqui nos oligosacárides e a glicose nada mais é do que o açúcar. Então, se você tem uma falta de lactase, você também vai ter esse problema aqui. Mas aqui já é um detalhe que até teria que fazer um vídeo falando sobre o leite. Eu não recomendo a ninguém o consumo de leite de vaca por outras questões inflamatórias, que é a presença de beta-lactoglobulina e de caseína nesse leite. Aqui a gente está falando de uma questão de fermentação ou de alergia, né? Tem pessoas com alergia à lactose, mas aí a gente não está falando de inflamação. O leite de vaca ele contém proteínas pró-inflamatórias ao intestino, tá? Mas aqui, a gente sempre tem que então analisar esses três fatores. O paciente pode ter um déficit de enzima, amilase e lactase, ou ele também pode ter uma desbiose, gerando por isso essa fermentação. O que a gente faz com um paciente desses? O tratamento, não vou nem chamar de tratamento, eu vou chamar de protocolo. Existe um protocolo a ser aplicado, que é o protocolo do Low FODMAPs Diet, ou seja, tirar o FODMAP, baixar o FODMAP desse paciente. Esse protocolo ele consiste em 3 fases. Então você tem a fase 1, 2 e 3. Eu vou só fazer um adendo aqui. Estou sendo muito raso e muito superficial no que eu estou falando, porque isso você tem que fazer junto com o teu nutricionista. Hoje existem muitos nutricionistas, inclusive especializados no Low FODMAP Diet. Tá? Você precisa procurar alguém que entenda disso, porque é uma situação que tira a qualidade de vida das pessoas, então tem nutricionista realmente preparado para isso. Tá? Não aconselho ninguém a ficar fazendo testezinho em casa, tirando comida aqui, botando comida ali, porque alimento tem uma importância tão grande na relação com as nossas células que você não tem que ser autodidata nisso. A fase 1 ela é a fase que dura 6 semanas e ela é chamada de fase de exclusão. Aqui o nutricionista ele vai excluir da dieta todos os alimentos que contêm FODMAPs, todos. Por quê?
é muito pouco provável que o paciente tenha esse problema, essa intolerância, não. Tem esse problema fermentativo com todos os FODMAPs, com todos os grupos. Provavelmente não. Os mais comuns são os grupos dos oligosacárides e dos polióis. Inclusive, eu poderia até arriscar dizer que praticamente todo mundo tem alguma intolerância a esses dois grupos. Só que, como a gente consome pouco, poucas pessoas vão ter esse sintoma de distensão abdominal. Por exemplo, o xilitol. O xilitol é um adoçante muito saudável, muito usado hoje, mas ele é um poliol. Só que pouca gente vai usar ele numa dose tão alta a ponto de distender a barriga por causa disso. Então, nesse momento, como a gente não tem como saber qual é o tipo de fermentação de oligo, di ou monossacáride que o paciente tem problema, ele fermenta o quê? O que está fermentando ele? A gente tira tudo. Tira tudo e deixa o paciente 6 semanas sem. Para quê? Para ver se esses sintomas de barriga inchada diminuíram. Aí, depois, vem a fase 2, que é uma fase com tempo de duração variável. Variável. Por quê? É onde a gente vai reintroduzir o alimento. Introdução, porém, introduzir aos poucos, por grupos. Começa introduzindo os oligosacárides. E aí a gente observa como é a resposta do paciente a isso. Legal, o paciente não teve problema nenhum, não relatou que a barriga voltou a inchar, aí passa para outro grupo e vai colocando grupo a grupo. Só que também dentro desses grupos, que tem vários alimentos, às vezes o paciente tem intolerância a 1 ou 2 alimentos daquele grupo. Então é muito individual isso, por isso que o tempo aqui ele é indeterminado. O nutricionista tem que ter essa habilidade para ir testando e ir descobrindo o que é que está fazendo mal para esse paciente. E aí depois vem a fase 3, que é a fase que a gente chama de fase de estabilidade, a estabilização, que é onde o paciente então vai seguir fazendo uso dos alimentos que ele percebeu ali na fase de introdução, dos alimentos que ele percebe que tolera bem. E também na quantidade, porque às vezes ele vai ver assim, sei lá, a lentilha, o grão de bico, que tem muito FODMAP, eu comendo uma vez por semana não tenho problema, mas se eu comer 3 vezes por semana distende minha barriga. Então é entender essa individualidade. Mas quando o paciente faz esse protocolo, ele consegue facilmente perceber, se autoconhecer e levar uma vida muito saudável depois desse desbravamento, vamos chamar assim. Né? Ele conheceu a flora intestinal dele. E é legal que concomitantemente a isso, faça um tratamento usando probiótico para ir mudando essa disbiose intestinal e possivelmente ao longo do tempo ir conseguindo introduzir alguns alimentos que antigamente faziam mal para ele. Isso é bem comum, a gente faz isso aqui no consultório e percebe que muitos pacientes, quando vão mudando a flora intestinal, conseguem introduzir alimentos que antes davam um inchaço na barriga muito grande. Bom, gente, o vídeo já está muito extenso, é um pouquinho difícil falar sobre FODMAP, tanta informação em pouco tempo. Então, eu espero que isso tenha ajudado. A partir daqui, se você se enquadrou dentro desses sintomas, dentro dessas queixas que eu falei, pesquisa um pouquinho mais, procura um médico que entenda disso, procura um nutricionista que domine o assunto e melhore essa queixa, porque ninguém merece passar semanas com diarreia, com 2, 3, 4 episódios de diarreia por dia. Isso realmente impacta muito na qualidade de vida das pessoas. E a ideia desse canal é melhorar a qualidade de vida. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um likezinho aí, por favor. Compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Aqui abaixo do quadrinho, abaixo desse vídeo tem um site, um link para você se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pacientes, de seguidores que recebem um conteúdo exclusivo do nosso canal. Muitíssimo obrigado.